Ainda falando de economia, o candidato à reeleição pelo PL, Jair Bolsonaro, disse hoje à imprensa que reconheceu que o preço do diesel está alto, mas ele disse, deve começar a cair em breve. Se nós tivéssemos aquelas 3 refinarias que o Lula começou a fazer e não concluiu e torrou 90 bilhões de reais, nós teremos um diesel também a um preço metade do que existe no momento. E está alto, reconheço que está alto, mesmo zerando os impostos federais do diesel. Já chegaram 2 navios russos, não sei o preço com que chegou esse diesel aqui, porque os importadores não é a Petrobras, são importadores privados. E eles não comprariam esse diesel da Rússia se não fosse um preço mais compensador. E nós pavimentamos esse terreno para que esse diesel chegasse aqui. Eu espero que comece a chegar com mais frequência e brevemente vamos sentir também o preço na queda do diesel. E cair no diesel, a tendência da inflação é se manter lá embaixo. Horas depois dessa fala, a Petrobras anunciou que os preços de venda de gás natural reduzirão 5% a partir de 1º de novembro. Raquel, é a economia no centro do debate mais uma vez e, claro, é o presidente tentando nessas próximas 3 semanas trazer boas notícias para tentar conquistar eleitores. Eu tenho a sensação que ele está dando um recado para a diretoria da Petrobras, porque assim, o Bolsonaro, ele costuma, vou fazer uma brincadeira aqui, mas é verdade, ser a mãe de Ná, né, do preço do combustível no Brasil, porque desde mais ou menos ali de que o Roberto Castelo Branco saiu, ele acaba ficando sabendo, não deveria, mas fica, não deveria, mas acaba falando em público, dos movimentos dos preços e divulga isso antes para colher o dividendo político dele. Então, quando ele veio com essa informação, eu falei, opa, porque o mercado hoje, ele virou. Hoje você está com o diesel e a gasolina mais caros aqui. A diferença no diesel para lá fora está em 11%. Então, não tem espaço nenhum para reduzir preço do diesel, se não estourar a política de paridade de preços da Petrobras. E aí, quando ele deu essa declaração de manhã, antes do anúncio da Petrobras, eu corri nas minhas fontes na estatal e falei, o que está acontecendo? E aí eles falaram, o único espaço que a gente tem para cortar preço é no gás natural. E ainda assim é meio arriscado, porque o gás natural está com uma tendência de alta global por conta da chegada no inverno da Europa. Não deu outra. Passou ali umas horinhas, teve a queda de preço de gás natural. Agora, para a Petrobras reduzir hoje o preço do diesel, como ele está querendo, é uma decisão tripartite lá dentro. Tem o Caio Mário Paz de Andrade, que é o presidente que ele colocou, que obviamente vota com ele, mas tem 2 diretores técnicos que precisam avalizar isso. E se eles avalizarem isso, eles respondem na pessoa física depois. Diante dos investidores internacionais, eles podem responder uma série de processos que são graves e são sérios. Então, o que Bolsonaro pode estar tentando fazer é pressioná-los para que eles, pelo menos, não subam os preços. Para que eles espacem, joguem para frente, porque a periodicidade com que a Petrobras sobe ou desce preço, ela é opaca, ela é obscura. A estatal ela tem essa maleabilidade para tentar suavizar as flutuações. Então, que eles joguem para frente e não subam esses preços. E o mercado está abastecido. Eu fui checar se teria algum problema, se subir preço, se não subisse o preço de diesel, se faltaria, não faltaria. Agora, o que ele falou da chegada do diesel da Rússia, é isso aí irrelevante. São 2 navios pequenininhos, chegou um em Santos e outro em Paranaguá, e é menos de 1% de volume de mercado, não tem, assim, nenhuma capacidade de mexer em preço aqui dentro. É que essa redução do gás natural acaba beneficiando taxistas, gente que colocou kit gás no carro, porque esse gás natural é o mesmo que acaba indo para o posto de gasolina, vira GNV, gás natural veicular. E o gás natural veicular estava muito mais caro, devido às recentes quedas em gasolina e álcool, estava mais caro que o... Era o único espaço que eles tinham para mexer, que eles ainda tinham alguma gordura, e foi uma decisão de risco, pelo que eu apurei, porque a tendência do mercado virou. Você tinha uma tendência de baixa, depois que a OPEP cortou a produção de petróleo, a tendência é de alta. A despeito de hoje eu acho que ficou mais equilibrado, mas semana passada toda o petróleo subiu muito. Mas não deixa de ter uma certa influência nesse público que usa gás natural, ter um precinho que cai um pouquinho lá no posto de gasolina, né?
Porque é isso, né? Quer dizer, para o taxista, por exemplo, Sim. fazia sentido usar o gás natural em vez dos combustíveis líquidos. Taxista que instalou o kit gás. Exato, exatamente. Fez um investimento. E não deixa de ser um público que tem uma preocupação recorrente do governo, justamente, não só por essa... É aquela velha piada ali que também tem um fundo de verdade, de que taxista não deixa de ser cabo eleitoral, né? Isso, historicamente, aqui em São Paulo, era quando você sabia medir o termômetro se o malufismo ainda estava forte ou não estava forte. Era se os taxistas estavam votando com Paulo Maluf ou não. Essa pesquisa a gente podia confiar. Essa não tinha margem de erro, né? Ele era na mosca, né? Mas brincadeiras à parte. Mas tem um outro aspecto também que é importante, Márcio, porque se a gente pegar isso... O que você estava falando? Você estava falando alguma coisa aqui que me veio... No bloco anterior, que me veio à mente isso. A questão de que, se a gente comparar a votação de Bolsonaro 2018 com 2022, tem uma redução justamente nesses grandes centros urbanos, onde da economia não ter chegado na ponta ali. Uma das explicações para essa para essa perda de votos que Bolsonaro tem de 2018 para 2022, nas grandes capitais, em regiões metropolitanas, isso aconteceu em Porto Alegre, aconteceu em São Paulo, aconteceu em todas as capitais do Nordeste. A única capital que Bolsonaro aumentou a sua votação, e não é por acaso que isso aconteceu lá, foi em Fortaleza. E só aconteceu em Fortaleza porque o Ciro desidratou, tanto Lula quanto Bolsonaro aproveitaram esses votos. Mas tirando essa votação de Fortaleza, nas capitais houve perda de votação para Bolsonaro, que é muito fruto dessa percepção de que essa melhora da economia ainda não chegou na massa. Mas a queda do preço dos combustíveis, ela chega para aquela fatia de 2 a 5 salários mínimos. O maior problema, o que não chegou ainda na massa, é para as pessoas que ganham abaixo de 2 salários mínimos. Que não tem carro. Que é a questão da alimentação. Exato. Exatamente. Agora, como eles estão brigando aí, Lula e Bolsonaro, às vezes por fatias pequenas do eleitor... Faz diferença. Faz diferença. Caio, como a Raquel acho que colocou logo quando foi anunciado que a gente teria um segundo turno, seriam mais 4 semanas, mais um mês de campanha para tentar trazer esses eleitores muito pelo bolso na questão econômica. Ele pode conseguir? Através desse tipo de medida, por exemplo, contrária a qualquer visão internacional, se a gente coloca em perspectiva, mas baixar 5% o GNV, o gás natural, por exemplo? Márcio, a eleição, o resultado é imprevisível. Hoje eu conversei nas 2 campanhas. Os trackings diários dão empate técnico, praticamente. Principalmente a campanha do Bolsonaro tem falado bastante isso. Hoje eu conversei com alguns caciques, assim, centrão, que também não costumam errar e ninguém arrisca o resultado da eleição. O resultado está em aberto. Se o resultado está em aberto, é imprevisível. Se é imprevisível, é porque a disputa está acirrada. E numa disputa acirrada, num cenário de empate dentro da margem de erro, todo o apoio é apoio, né? Tudo é válido. Então, uma medida como essa, você tenta captar uma parte do eleitorado. Você ir para Aparecida é outra parte. O Lula falando do BNDES para empreendedor, ele tentando captar. Tudo vale. Tudo vale. E sob outra ótica, qualquer escorregada numa hora dessa pode ser fatal. Qualquer deslize. O que as campanhas também estão temendo muito é que tanto Bolsonaro como Lula falem uma bobagem tremenda que faça perder votos. Então não é só o conquistar, é manter o que tem em relação ao primeiro turno, evidentemente. O Bolsonaro, pelo resultado da urna, precisa ganhar mais votos e o Lula menos. Mas aí tem muita de estratégia. Tudo vale numa hora dessa. E não errar, também vale bastante.